Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um trade insano. Foi muito rápido, 6 para 1, e poderia ter esticado mais. Sinceramente, o contexto todo me fazia pensar se eu tivesse talvez numa mesa de CFDs, eu esticaria mais. Não sei se vocês sabem, mas normalmente mesa de futuros tem regra, tem trading drawdown, que é o seguinte: conforme vai esticando muito sua posição, se você não realiza lucro e ele voltar, contabiliza uma parte do loss que você deixou de ganhar. Então tem essa série de coisinhas chatas em mesa de futuros, que às vezes eu prefiro fechar a operação e depois reabrir, ou se não, me estressa muito que eu tenho que fazer um trading muito certinho. E, cara, sinceramente, hoje eu tô aprendendo mais como fazer um trading mais bonitinho, porque a plataforma de Order Flow tem melhorado muito a minha visão sobre isso. Vocês vão cansar, porque toda vez que eu gravar um vídeo vai ser mais ou menos na mesma toada. Basicamente vai ser Value Area High, Value Area Low, POX, POC, né, ponto de controle, onde o volume foi mais transacionado. Isso é a base, foundation de tudo que eu faço. Basicamente é isso. E aí, da mesma forma que eu faço isso em tempos gráficos menores, normalmente pernada de 1 minuto, e mais alavancado, você pode fazer isso em tempos gráficos maiores. Você vai ver que hoje a análise estava muito favorável para tempos gráficos maiores. Eu realmente imaginei para onde o preço ia, que seria muito provavelmente na Value Area High da semana, porque ela rejeitou a Value Area Low semanal que estava sendo construído várias vezes durante a semana. Então era muito provável de que ele fosse buscar o outro lado. Só que eu não mantive a minha posição, como eu falei, porque tem questão de trading drawdown, eu não achei que ela ia chegar lá tão rápido. E também, sinceramente, eu tenho a minha meta pessoal, financeira, então eu tenho evitado ser ganancioso. Tem vários dias que eu acabo saindo no loss, igual essa quarta-feira, que eu tava 600, 700 dólares positivo, e aí eu quis fazer mais 100, 200. E apesar dessa mesa não ter regra de consistência, eu tenho uma regra de consistência para mim. Lembra que eu falei no último episódio, no último vídeo, que eu acho muito importante você como trader ter os seus compromissos. Então eu tenho mais ou menos um financeiro em mente, é um range, né? Então eu chego naquele, se ele passou um pouco porque a operação deu uma esticada, cara, muito bom. Se não, eu só protejo ali no meu financeiro mesmo que eu. E sempre o meu financeiro ele é baseado em risco-retorno. Ou seja, se eu arrisco 300 dólares por dia, eu quero pegar pelo menos de 2 a 3 desse risco por dia. Mais ou menos isso, vamos colocar. Porque o gerenciamento é importante, você seguir essa regra é legal. No meu caso específico, a regra da ganância, ou seja, eu cheguei no meu financeiro, no meu projetado, 2, 3 vezes o meu risco, para mim está muito bom. Por quê? Porque acontece que eu tenho uma constância, eu tenho uma taxa de acerto alta, e normalmente quando eu tento passar desse financeiro, que é a ganancinha, o que acontece? Ou a operação volta, ou eu tento ficar reentrando em pontos piores, porque acabou voltando e eu tomo loss. Aconteceu isso essa quarta-feira, eu tava com 3 vezes meu risco, eu falei, acho que eu consigo fazer 4, e aí voltou tudo, aí eu fiquei tentando reentrar e tomei um loss. Tomei 2, na verdade. Então, assim, sendo que eu tava super, super, super no positivo. E aí você reflete, né? Fala, cara, eu tenho minhas regras, eu tenho que manter minhas regras. Mas, bom, vamos lá, bora pro conteúdo técnico do vídeo. O mercado é fractal. Tudo que acontece no tempo gráfico menor, que é o que eu mais utilizo, acontece no maior também. Então, eu puxo os dados no tempo gráfico maior, que normalmente é o que se desenhou na semana ou no dia anterior. E os dois, né? Eu tento entender mais ou menos o contexto do mercado para o dia, olhando os dois. E ele vai acontecer provavelmente também dentro de uma pernada muito menor. Então, se você está olhando um dia específico, uma pernada específica, traça volume profile, veja onde que o volume está mais concentrado, que é a POC, 35% que é o desvio padrão para cima e 35% para baixo, que o desvio padrão vai te dar a value area high and low, e ali são as áreas onde o preço tende a rejeitar. E se o preço rejeita aquilo ali, você consegue entender claramente o que ele está querendo fazer. Porque se ele rejeita uma, duas vezes a value area low e ele entra de novo para esse range, significa muito provavelmente que ou ele vai até a POC se estiver lá em cima, ou ele vai até a Value Area High do outro lado. É muito provável que isso aconteça. E aí, dentro disso, tanto desse conceito de volume total, a gente vai olhar assim o Price Action, que aí a gente vê dentro de uma pernada a direção, a localização a gente já sabe por conta do volume profile, e a gente espera chegar naquela região que a gente, da direção da localização, e espera mais uma confirmação, uma reação, alguma coisa assim, que no caso, se você está pelo TradingView, vai ser pavios ou uma barra de 1 minuto mais forte, alguma coisa assim. No meu caso, eu vejo no Order Flow, eu entro um pouquinho melhor. Pô, esse café tá bom demais. Então, o meu pre-market plan, ele não é tão complexo, por mais que
pareça ser quando é a primeira vez que você vê um vídeo meu. Se você não sabe esses termos que eu vou falar agora, Electronic Trading Hours e Regular Trading Hours, eu vou colocar um card aqui em cima, acho que é desse lado, do último vídeo que eu expliquei o que é. Mas basicamente, Regular Trading Hours é a sessão das ações, quando abre as ações, que é 9h30 no horário americano, e começa a sessão de negociação. O mercado futuro, ele tende a ter maior volatilidade por conta das ações que estão se protegendo. Nos outros horários, né, depois que fecha o horário de ações, até a reabertura no próximo dia, tem muito menos volume e é mais hedge, é uma antecipação do que o preço das coisas estão fazendo. Então, assim, que é o chamado overnight, que eu falo sempre. Então, não é tão complexo. Primeiro, eu puxo a profile lá que começou no domingo, às 8 horas da noite, e puxo até o final do último dia, para eu entender como se construiu o mercado durante toda essa semana. Ah, se eu quiser puxar essa última pernada aí que teve no overnight do último dia, cara, também puxa, porque como eu já falei, o mercado é fractal. Tudo que ele está desenhou hoje à noite, foi também tudo que ele já tinha desenhado previamente. Então ele só está reagindo às ações do último dia. Então não faz tanta diferença no volume semanal. Já expliquei isso. Então por isso que você pode puxar e deve. Eu gosto de puxar Electronic Trading Hours quando é o semanal. Por quê? No Electronic Trading Hours, no overnight, tem pouco volume. Então isso não influencia tanto quando eu puxo a profile semanal. Então, show de bola. Anotei meus pontos. Value Area High, Value Area Low, a POC está aqui, agora eu vou fazer a leitura de contexto. Durante toda a semana abriu lá em cima e regurgitou aquele movimento de alta que fez no overnight para entrar dentro aqui do meu range. E toda vez que ele tentou furar, ele voltou. O que isso me faz pensar que realmente, beleza, esses pontos são bem interessantes. Mesmo eu olhando depois que eles aconteceram, ver que o mercado é fractal. Tudo que desenhou depois, basicamente, já estava sendo desenhado em períodos menores antes dele acontecer. Mais ou menos é isso. Da mesma forma que eu posso observar que ele rejeitou fazer preço mais baixo e voltou. E aí, aqui é interessante, no overnight, ou seja, ele pingou aqui, ele ficou aqui e subiu. Ou seja, ele se negou mais uma vez a sair do range da Value Area Low semanal. E depois, por último, eu traço a profile do último dia para eu entender o que passou. Normalmente eu coloco Regular Trading Hours somente, mas, cara, se tiver complicando, você falar, então uma regrinha meio chata, às vezes coloca um ou coloca outro, puxa também do overnight do último dia, não tem problema, não vai dar tanta diferença assim. Um ou outro dia vai dar diferença, por exemplo, tiver uma guerra sendo anunciada e aí vai ter mais volume financeiro de madrugada, a gente desfazendo posição do ativo futuro de madrugada ou montando. Enfim, acontece em situações um pouco raras isso. Por exemplo, depois que o Trump retirou o negócio das tarifas, de madrugada teve uma compra massiva. Então aí você tem que pensar isso. Nesse caso, por que eu coloquei um asterisco? Porque ontem teve o CPI, que é de inflação, antes da abertura do à vista. Então, eu acho que como teve um movimento e ele startou todo o movimento do dia, eu acho que seria até interessante colocar a profile de antes, né, dessa pernada aí. Mas, cara, vou manter aqui só para vocês não ficar muito confuso. Então, eu anotei a Value Area High do último dia, a POC do último dia e a Value Area Low, que é essa aqui, ela está muito próxima do semanal. Então, assim, é um range muito pequeno para eu me preocupar com isso. Quer bater, colocar também no Electronic Trading Hours e ter uma ideia se muda muita coisa, você vai ver que a POC deslocou daqui para cá. Não mudou tanta coisa. E você vê que, de toda forma, o preço durante o overnight, que aí a gente vai olhar a leitura de contexto, ele mais ou menos a gente pode falar que ele já tocou a POC e começou a rejeitar, começou a subir. Tá? Eu acho que isso é o principal ponto. Uma dica que eu dou, se você vê um volume transacionado muito parecido da POC, assim, anota toda essa região. Por quê? Por mais que ela seja, a POC pode ser aqui ou aqui, você vê que a diferença é muito pequena, então é um bloco. Eu posso chamar não de ponto, mas bloco de controle, porque a POC está muito parecida, muito perto. Então você vê que o preço ele vem, mitiga 1, 2, 3 vezes, ele vem aqui na pré-abertura. Bom, e por último, para eu ter meu viés, eu vou tentar entender o que o preço fez. O que o preço, junto com o volume, fizeram durante a minha semana. Então, eu abri lá, domingo começou a subir, abriu a Cash Session, ela rejeitou a Value Area High do último dia e, puf, caiu. Terça, rejeitou a POC e a Value Area Low, caiu. Quarta, mesma coisa, caiu. Então, a gente estava com um viés de baixa até quarta-feira, onde foi o vídeo de ontem, que poderia mudar a narrativa completamente devido ao CPI. E mudou. Então, por que eu sei que ele mudou? Tá vendo que esse padrão de volume aqui embaixo significa que estão dispostos a vender com preço mais barato, mais embaixo, e aqui a gente muda o perfil de volume. Ele começa, o preço não só subiu, fechou mais alto
do que o fechamento da quarta-feira, como o volume transacionado subiu também, a POC subiu, a Value Area High subiu, a Value Area Low subiu. Então isso é muito positivo. Então eu não tenho dúvida, tá? Se eu olhar no semanal, que é a leitura do contexto, que foi mudando de um dia para o outro por causa de notícia. Mas se eu olhar só de terça para quarta e saber que teve uma notícia que mudou, impactou, a minha Value Area High subiu, minha Value Area Low subiu, minha POC subiu e o preço acompanhou isso, o fechamento de quinta é maior que o fechamento de quarta-feira, cara, para mim, viés claro que essa notícia impactou positivamente no mercado. Então eu vou atuar comprado se eu estiver em posições favoráveis de compra. E aí é onde eu vou procurar minhas posições de compra. Se eu estou ao redor da POC, é um bom ponto, porque igual eu mostrei no vídeo anterior, é um ponto onde mitiga e aí ele expande. Muitas das vezes a POC funciona como um imã. Durante o overnight, ela tende a puxar. Como assim? Então, um imã de geladeira, onde eu coloco ele cola. Então, a POC do dia anterior, o preço ele tenta até, né, como estava com média alta, ele tenta desgarrar, ele tenta subir. Só que aí a POC ela chama, porque não tem tanto volume no overnight para fazer o preço subir assim ad eterno. Então ele volta, mitiga, e aí, se abriu a sessão americana, é como se fosse um imã contra o outro de mesma polaridade. Eles vão se repelir. A POC ela vai repelir esse preço para outra região, para aí o preço entrar naquela região de descobrimento de novo valor. Por quê? Porque aquele valor ali está baixo. A gente já entendeu que o mercado já precificou a notícia de uma forma diferente comparado à quarta-feira. Então, quando eu bato o olho, vejo tudo isso, se eu sou um swing trader, eu quero levar o meu trade mais longe, eu posso mirar a Value Area High, porque o preço rejeitou a Value Area Low durante toda a semana e mudou o contexto de quarta para quinta com CPI. O fechamento foi acima do último fechamento, o volume total foi transacionado acima do último dia, ou seja, eu estou com viés claro de compra. Eu não tenho por que não comprar e levar. E eu estou próximo da Value Area Low do último dia, estou próximo da POC, cara, eu só preciso de alguma confirmação. Beleza, pré-abertura do mercado americano, ele tocou na POC, depois do Midnight, depois do 8h30, que é a pré-abertura, e começou a desgarrar. Nesse ponto, às vezes a gente fica com puro FOMO e tenta entrar em qualquer fair value gap aqui. Mas não, gente, aquilo que eu sempre falo para vocês. Direção, localização e agressão. Cara, isso vai ser a sua regra de tudo. Eu já tenho a direção, eu já entendi que o preço vai para cima. Ele me confirmou que vai para cima, porque depois de toda vez que tocou na Value Area Low, ele rejeitou, subiu, na POC ele subiu, e cara, depois da pré-abertura americana, ele começou mais forte a subir, olha essa pernada. Então, onde que eu quero esperar esse preço? Mais ou menos nessa região da POC, que vai ser um bloco dessa região aqui. Eu vou tirar esse bloco aqui anterior, que vocês já entenderam, e ele não vai ser relevante pra gente agora. Então, pensando que o preço desgarrou da POC, eu tenho a direção, uma localização muito boa, e eu tenho meu stop loss, onde é meu stop loss? Tá vendo que a Value Area Low tá aqui embaixo? Tá muito próximo. Eu vou montar minha posição se o preço chegar aqui e o preço tiver uma confirmação. O que pode ser confirmação aí no price action? Cara, 2 pavis bem grandes assim no M1, você já pode pensar em tentar entrar, porque às vezes você está tentando antecipar o movimento aí. Mas aí você pode usar seus gatilhos de entrada. Se você gosta de um fair value gap de 1 minuto, beleza, você pode entrar um pouquinho mais atrasado, está tudo certo. Outra coisa interessante aqui para falar, eu já falei em outros vídeos, quando eu falo mais sobre SMC, Daily Open, Midnight e o Pre-Opening Bell, que é às 8h30, é 1 hora antes da abertura das ações. Você começa a aumentar um pouquinho o volume, que eles começam a se posicionar mais o mercado americano, que é 8h30. Então, tenho essas marcações aqui, ó, o Daily Open tá aqui embaixo. Você pode perceber que isso aqui é um imã de preço, seja para voltar, seja como ancoragem para você montar seu trade. Não é regra, eu gosto muito mais da leitura de volume, mas quando eu vejo isso aqui, tá, para mim é muito legal. Eu fiquei com um pouco de receio porque ele veio com uma barra muito forte, mas eu tenho que entender também que eu tô olhando 1 minuto e uma barra forte não significa absolutamente nada. Eu estava olhando na plataforma de Order Flow, vou mostrar para vocês, então tinha grandes trades aqui em cima e uma pipocada de trade aqui embaixo. Quando chegou nesse pavio aqui, o primeiro pavio deu um monte de pipoco de big trades, grandes trades de compra, muitos contratos a mercado de compra, eu me senti confortável, mas o preço tinha feito isso. Aí eu posicionei a minha limite aqui, e você vê que ele rejeita perfeitamente a Value Area Low que a gente tinha desenhado. Olha que interessante isso. Eu coloquei aqui no fundo do candle, obviamente, para dar um espacinho para o preço respirar, e são 3 pontinhos. Onde que eu vou mirar? Meu primeira parcial, Value Area High do último dia, porque ele rejeitou lá, lembra? Eu não sei se o preço pode rejeitar novamente, lembra que ele saiu. Ou você pode mirar também topo de Londres, se você tiver com um stop um pouco maior e quiser posicionar aqui embaixo. É uma ideia também de trade bem legal, mas você vai ver a força que ele foi. Como eu falei para vocês no último vídeo, 15 pontos para mim, cara, já tá muito bom, porque se eu tô com stop de 3, normalmente eu tô com
2, às vezes 3 contratos no S&P. Ou seja, eu tô bem alavancado, porque eu tô bem confiante nisso aqui. Então, às vezes eu faço uma parcial aqui nesse bloco, porque ele pode rejeitar. Igual eu falei, eu não vou mirar na liquidez oposta. Então, se eu tô com 3 contratos, vamos supor, eu coloco um aqui e outro eu posso colocar ou aqui para ele fechar, tá? Aí vai depender muito de como que ele vai subir aí na força. Então, por isso, tá, galera, que eu coloco aí 5 para 1 para vocês, porque é um trade médio que normalmente tende a pagar isso. Pode pagar mais, pode pagar menos, mas na média vai dar 5 para 1, porque a primeira parcial eu faço aqui, porque ele pode respeitar esse ponto de controle da venda, e depois eu estico as outras parciais. E aí, então, às vezes, na somatória, fica um risco-retorno bem alto, mas não é exatamente sim. E olha como que veio a força dele. Você podia até mirar lá na mínima da semana anterior. Se você é um cara que gosta de um tradeia aí mais esticado, trade CFD, você podia marcar lá no outro ponto, que aqui às vezes pode rejeitar, né? Então, sei lá, marca 40 pontos, alguma coisa assim. Eu nem sei se foi lá depois até o final do dia. Foi? Pior que foi. Como eu imaginei, mas você viu que ele rejeita. Galera, só pra mostrar meu brinquedinho aqui do Deep Charts, o que eu tinha marcado, um bloco de venda aqui em cima, nem sei se o preço foi, mas a Value Area High lá da semana, que tinha marcado, que ele foi, que eu acabei de mostrar lá no TradingView. Faria uma primeira parcial aqui se eu fosse esticar meu trade. Mas o que é interessante aqui, ó, galera, olha esse delta de compra. Esse delta de compra, eu anotei aqui, ó, compra massiva. E aí eu vou mostrar pra vocês por que eu tava tão seguro. E, cara, quando eu tô muito seguro assim, eu coloco até no Risk Enter mesmo. Muito parecido com algo que eu tava pensando ontem. Tava bem seguro sobre aquela venda lá da POC. Então, galera, eu vou só mostrar pra vocês como que eu vejo. Galera, nessa hora que eu tava abrindo o gráfico, eu confesso que eu demorei um pouco pra abrir. Eu abri mais ou menos umas 9 horas, comecei a desenhar devagar, comecei a desenhar no Nasdaq, depois eu vim pro S&P, e o S&P tava um pouco mais bonito. Na hora que eu olhei essa barra de compra aqui do Delta aqui e no semanal, falei, caramba, eu perdi o melhor trade. Mas eu pensei assim, cara, ainda tem a abertura americana, então às vezes ele pode voltar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar. Ele começou a desenhar esse volume, esse delta lá em cima, muito forte. E aí eu falei, cara, esse preço vai explodir pra cima, mas meu stop vai ficar muito zoado. E eu fiquei no fomo do caramba. E depois ele pegou e fez assim, ó, puf, rejeitou. Eu falei, caramba, como é que tem tanto volume assim em cima e ele rejeitou? E aí eu me toquei que normalmente acontece isso. Esses caras que estão posicionados aqui em cima, eles não estão posicionados aqui em cima, um stop aqui embaixo, cara. Esses caras estão com stop lá na pariu, tá ligado? Estão bem aqui embaixo, sei lá, não faço ideia de onde esse stop desses caras estão, mas eles não estão nem aí, porque os caras estão tão confiantes nesse trade. E aí eu fiquei muito confiante, porque eu vou pegar ele aqui no ponto de controle. E aí eu montei minha posição nessa região. Vocês vão ver que vai, ó, começou a pipocar, ó, 508 de trades. E aí eu peguei aqui, ó, na POC. Eu confesso que na hora que passou esse paviozão assim, eu até gelei, não passou nenhum sinal de Wi-Fi. Mas olha pra você ver. E aí vai abrir o americano e ó, ele só vai. Ele vai lá na minha região e você vai fazendo parcial. Mas galera, vocês podem ver que não é muito diferente do que eu estou mostrando pra vocês lá no TradingView. Eu puxo a profile semanal, depois do dia, que tá aqui, tá bem bagunçado por causa desses big trades, e depois a do dia. Normalmente da última pernada aí, 8h30, às vezes meia-noite, depende muito do que o preço fez. Mas aí eu puxo uma última profile para eu saber os melhores pontos da direção, localização e agressão. A única grande diferença que eu tenho para o TradingView aí que vocês vão ter é basicamente são os big trades. Então eu vejo quando o cara fracionou a ordem ou posicionou o mercado ou qualquer outra coisa, o próprio sistema me avisa aí que teve 500 contratos, teve um delta lá em cima. Aí quando tem um delta lá em cima, você fala, cara, esses malucos eles estão dispostos a pagar muito, ou seja, pagar caro lá em cima nessa quantidade absurda de contrato. Então você vê que um delta é gigantesco. Por quê? Porque tá todo mundo confiante que hoje vai subir. Então, cara, se eu sei a POC e o preço tá ali, cara, eu não tenho por que não comprar e colocar um stop descoladinho ali do Very Area Low. Bom, galera, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.